Vamos moldar a nossa realidade? A teoria que eu vou apresentar hoje nesse canal, eu tive em contato pela primeira vez com meu querido mentor Jerônimo Temel e na verdade é a base de todo o coaching criacional, a metodologia do coaching criacional. Então, se você também quiser escutar essa mesma explicação pelo ponto de vista dele, clica aqui, tá? Nesse vídeo que você com certeza vai gostar bastante. E na primeira vez que eu ouvi, eu confesso que eu fiquei um pouco reticente sobre essa teoria. Eu falei assim, não deve ser possível, não deve ser verdade. Mas aí eu comecei a observar todo o meu entorno e a enxergar essa teoria, essa conceituação que eu vou passar para vocês na minha vida e na vida das outras pessoas. Então passou a fazer muito sentido. Então vamos lá, como é que é isso, Vanessa? Me explica isso aí. Tá. Eu acredito que pra gente ser bem sucedido em qualquer área da vida, a gente precisa ter essa teoria em mente. E pra você entender, eu preciso contar uma história. Minha mãe é professora do primeiro segmento. Hoje o primeiro segmento seria o Fundamental 1, que vai aí do primeiro ano ao quinto ano. Pois bem, eu não lembro, ela já contou essa história muitas das vezes, mas eu não lembro se ela era professora recém-formada ou se ela estava recém-chegada numa escola. Fato é que ela chegou no colégio e deram pra ela a turma tida como lata do lixo. Sim, senhoras e senhores, você que está me assistindo, o apelido da turma era lata do lixo. Olha o nível de crueldade, né? Você chamar uma turma de lata do lixo, mas vamos pular essa informação. Assim que ela recebeu a turma, ela foi advertida de que naquela turma só tinha os piores elementos da escola, não só em comportamento, como também em rendimento. E ela recebeu diversos avisos da diretora, da coordenadora, se houvesse uma ficha criminal de cada um dos alunos, teriam entregue para ela, com certeza. Inclusive, reza a lenda que nessa turma tinha um tal de Pernambuco. Não, o nome do garoto não era Pernambuco, mas ele era nascido em Pernambuco e o garoto era o Capetinha em pessoa e aí apelidaram o menino de Pernambuco. Olha só que delícia. E esse garoto também estava na turma dela. Pois bem, depois que ela recebeu todos esses diagnósticos, todos esses avisos, ela não aceitou. Impossível que eu não consiga dar aula de maneira satisfatória e fazer um bom trabalho dentro de uma turma. É impossível que um conjunto de crianças, sendo eu adulta, sendo eu tendo mais repertório, consigam minar a ação de um professor. Pois bem, ela foi e decidiu que seria diferente, que ela faria a melhor aula e que aquela turma seria não só a melhor turma da escola, mas que se destacaria pelo poder de transformação. E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. Dentro de alguns meses a turma mudou da água para o vinho e o tal do Pernambuco se tornou não só um dos alunos mais aplicados da escola, como os pais chegaram aí no colégio para saber quem era a professora do Pernambuco, que agora o menino tinha até caderno. Eu tô rindo porque eu sou professora, gente. Quem é professor que tá assistindo esse vídeo, rola uma identificação, vocês sabem, né? A turma mudou o comportamento absurdamente, passaram a ser respeitosos, a estudar, as notas melhoraram, um salto qualitativo fantástico. E nem a coordenadora e nem a diretora entenderam nada o que ela fez nessa turma. Passam-se alguns anos, eu me formo professora, sou professora de História, ou seja, Fundamental 2 e médio, e aí eu recebo uma turma que também é tida como a pior turma. E várias advertências que eu não vou conseguir dar aula, que eles são horríveis, que eles são mal educados. E eu simplesmente não acreditei nisso. Eu entrei lá, proposta a fazer o melhor trabalho, a dialogar com os alunos, a conversar e entender por que eles tinham aquele tipo de comportamento. E adivinha o que aconteceu? Eu era a única professora que conseguia dar aula ali sem me aborrecer. Todos os outros professores se aborreciam absurdamente. Botavam aluno para fora de sala, escreviam na agenda, o rendimento deles caía. E na minha disciplina, eu tinha mais da metade da turma com um desempenho satisfatório, alguns se destacando, eu não tive problemas disciplinares e sequer escrevi na agenda ou coloquei algum aluno para fora de sala. O que tem de diferente entre eu e os outros professores? Vou botar um parêntese aqui, tá? Porque de repente você é professor, tá me assistindo, está numa situação exatamente dessa, de turma difíceis, alunos difíceis, e eu não estou aqui para julgar o seu trabalho e tampouco diminuir as situações de trabalho que o professor tem no Brasil. A gente sabe que existem escolas super precárias, turmas que não têm nenhuma assistência por parte de coordenação e direção, tampouco de governo. Então não pegue isso que eu estou dizendo levando uma crítica para você, mas talvez uma mudança de mentalidade de como você entra nessa turma pode fazer com que o seu trabalho fique um pouco mais fácil e menos cansativo para você, tá bom? Voltando ao tema do vídeo. Tanto eu quanto a minha mãe não fazíamos ideia do que era ciclo da realidade, mas hoje, lembrando desses episódios, tanto da minha vida quanto dela, quando contava como professora, eu vejo claramente o ciclo da realidade aplicado, e aplicado de maneira praticamente intuitiva. Se liga, o que eu vejo,
eu crio. Ou seja, a ótica que eu escolho enxergar as coisas no mundo vai me influenciar. Isso é tão forte que nós deveríamos começar qualquer frase com "no meu mundo". Peraí, Vanessa, peraí. Eu tô olhando agora pra você, vou olhar pra parede, vou pensar numa geladeira, vai criar uma geladeira na minha frente? Não, não é isso. Mas as impressões, os julgamentos, os valores, as crenças, tudo isso faz parte da gente. No momento que a gente visualiza uma determinada situação, nós temos esses filtros, esses valores, essas crenças que são projetados nessa nossa visualização. Então, o que eu vejo, eu crio. Portanto, o que eu vejo não é exatamente o que está acontecendo, mas o que está acontecendo permeado por uma série de filtros que pertencem só a mim. E se você assistiu a nossa série de PNL, eu vou colocar aqui do lado para você acompanhar, caso você não tenha visto, nós temos um pressuposto que o mapa não é território. Então, o que eu projeto na minha mente, o que eu crio na minha mente, não é o que existe no mundo. O meu mapa não é o território. Portanto, o que eu vejo, eu crio. E nessa realidade que eu criei, eu sou uma pessoa dessa realidade, eu faço coisas dessa realidade, eu falo dessa realidade, eu ajo no mundo de acordo com essa realidade projetada e criada no meu mapa, na minha mente. Nesses dois exemplos que eu trouxe para você, né, tanto da minha mãe quanto o meu, nós poderíamos aceitar a visão que foi nos dada, até porque é fruto da experiência desses professores, dessa coordenadora, dessa direção, e nós já entraríamos com esse olhar direcionado. E aí, o conjunto de coisas que aconteceriam dentro dessas turmas iria reforçar essa visão, porque eu já fui com essa realidade criada na minha cabeça, de uma turma sem rendimento. Então, tudo que eu enxergaria seria nesse universo mental criado por mim, baseado em descrições de outros mapas de outras pessoas, de outras realidades, entende? Então, com esse olhar viciado, talvez eu entrasse em sala de aula e visse um aluno olhando para um determinado livro e já pensasse, ó, tá vendo? Tá nem olhando para mim porque eu entrei agora na sala para começar a aula. Aí um aluno ia puxar, sei lá, um telefone celular, ah lá, tá mexendo no telefone celular, não tá nem prestando atenção no que eu tô falando. Ou seja, todas as ações que ocorressem na turma, eu já iria interpretar sobre esse filtro de realidade que eu criei na minha mente de que aquela turma não presta, de que aquela turma é indisciplinada, de que aquela turma não quer nada. E isso nos leva imediatamente ao próximo passo do ciclo da realidade. O que eu vejo, eu crio. Logo, eu sou, eu faço e eu tenho. Portanto, se eu vi uma realidade de turmas indisciplinadas, alunos que não querem nada com baixo rendimento, eu serei uma professora de uma turma de baixo rendimento, indisciplinada e que não quer nada. Então, o livro, o celular, o olhar para o lado para perguntar alguma coisa para o colega serão interpretados por mim como reforçadores da indisplicência da turma, da falta de envolvimento da turma, da má educação da turma. Se eu sou uma professora de uma turma indisciplinada, eu faço coisas de uma professora de uma turma indisciplinada. Então o garoto vai olhar pro lado para falar alguma coisa e eu já vou, quieto, acabou. Ou ele vai fechar o celular, guarda o celular aí. Ou ele vai abrir um livro, o que você tá olhando nesse livro? Esse livro nem é da minha matéria. Eu vou começar a agir de uma maneira de uma turma indisciplinada, porque eu sou professora de uma turma indisciplinada, porque eu vi uma turma indisciplinada. E aí, meus queridos, na hora que eu faço coisas de uma professora de uma turma indisciplinada, eu tenho uma turma indisciplinada. E aí o ciclo se fecha, porque se eu tenho, quanto mais eu tenho, mais eu vejo. E aí isso se retroalimenta. Então, não raro, muitas das vezes a gente já chega num determinado local com uma previsão, com um preconceito, com pré-valores de outras pessoas advindo de outros mapas, e nós temos as mesmas respostas que essas pessoas tiveram. Agora, experimenta trocar. Agora, o que eu e minha mãe fizemos de maneira intuitiva, novamente, porque nós não sabíamos, não conhecíamos nada sobre o ciclo da realidade. Quando nós chegamos no colégio, a gente recebeu todas aquelas impressões desses alunos e, beleza, essa experiência existe, essas situações aconteceram, vou guardar aqui e não vou permitir que isso aconteça, vou observar e vou ser uma professora que não vai permitir que esse cenário se desenhe. E ao fazer isso, a gente não está desmerecendo a experiência dos outros professores ou a experiência da escola. Nós temos ciência de que determinadas turmas e alunos representam desafios e que são de fato testes para nós na nossa caminhada enquanto professores, enquanto formadores de alunos, formadores de jovens, e que vão testar sim, porque adolescente, a criança testa, mas eu não permiti que isso, aliás, nem eu nem minha mãe, né, não permitimos que isso fosse definidor do meu trabalho. Portanto, a gente entrou em sala de aula com um olhar diferenciado. Comigo não será assim. Eu escolhi ver
uma turma de possibilidades. Em vez de ver uma turma indisplicente, em vez de ver uma turma péssimo desempenho, em vez de ver uma turma bagunceira, eu escolhi ver uma turma de possibilidades, que poderia sim me apresentar alguns desafios, mas que teria gratas surpresas se eu me mantivesse aberta para isso. Portanto, eu fui uma professora que buscou essas surpresas. Eu fui uma professora que valorizou os alunos. A minha mãe foi uma professora que buscou encontrar no Pernambuco, na turma Lata do Lixo, os seus diamantes. E será que aqueles alunos que eram os mais ruins, os mais bagunceiros, todo o Pernambuco inclusive, será que eles não tinham algum tipo de comportamento porque desejavam chamar a atenção, porque eram carentes, porque nunca tiveram um olhar carinhoso de alguns professores, porque o pai e a mãe tinham um contexto em casa que não davam atenção, brigavam o tempo inteiro e eles reproduziam isso na sala de aula? A gente não sabe, mas a minha mãe escolheu olhar de maneira diferenciada. Então ela foi uma professora de uma turma incógnita, de uma turma diferenciada. Logo, ela fez coisas de uma professora diferenciada, como eu também fiz com essa turma. E olha só, nós duas tivemos turmas diferenciadas. E aí era muito engraçado, porque eu chegava no conselho de classe e a maneira como os professores relatavam o comportamento daqueles alunos não condizia com o comportamento que tinham comigo. E eu não tive nenhuma prática ilícita em sala de aula, de distribuição de pontos, permitir que não entregassem trabalhos, não pedir material completo ou que chegassem atrasados, nada. O meu trabalho foi exatamente igual ao dos outros professores. O que ficou diferente? E aí, tempos depois, em conversa com esses próprios alunos, eles relataram que eu era a única professora que conversava com eles, que eu era a única professora que buscava entendê-los, que eu era a única professora que abria espaço para eles serem como são e até falarem das dores, dos problemas em casa, dos desafios com os colegas, e que eles não tinham esse espaço. E que porque eles não tinham esse espaço, eles não tinham nenhuma afinidade com os professores e, portanto, não sentiam a obrigação de serem nem sequer educados com esses professores. Parênteses, eu não estou dizendo que ok, legal, um aluno ser mal educado com o professor, não estou dizendo isso, mas eu entrei em sala de aula, como a minha mãe também, buscando uma nova realidade, e eu obtive isso. Isso é o ciclo da realidade. E aí eu quero provocar você, que é professor, você que é diretor, você que é chefe. Será que você já não está chegando no seu lugar de trabalho, na sua sala de aula, na sua família, com uma série de filtros e valores e impressões que já deixam você direcionado para o tipo de ação que você vai ter? Será que se você entrar na sala de aula amanhã, eu não sei, né? Hoje, esse vídeo vai numa terça-feira. Eu não sei se você trabalha às quartas-feiras. Mas será que amanhã, quarta-feira, quando você entrar na sala de aula, você vai olhar o seu aluno de uma maneira diferenciada? Será que você é capaz de se desafiar a encarar um almoço de família e determinados parentes que você sempre teve ranço, implicância, porque eles fizeram X, Y, Z e buscar ver uma coisa diferente? Porque no momento em que você ver algo diferente, você será uma pessoa diferente, fará coisas de uma pessoa diferente e terá coisas de uma pessoa diferente. E você vai alimentar todo esse ciclo aqui. E ao falar do ciclo da realidade, eu não estou dizendo que coisas ruins não aconteçam, que no mundo não tenha injustiça, que não ocorram coisas verdadeiramente maldosas, né? Enfim, situações ruins, erradas. É claro que elas existem. O ponto é como você escolhe olhar para essas situações. Ah, mas agora você pode estar me dizendo, Vanessa, muito lindo isso que você está dizendo, mas as coisas ruins e erradas continuam acontecendo nesse mundo. É verdade. Você está certo. As coisas ruins existem nesse mundo. As coisas erradas existem e vão continuar existindo e acontecendo nesse mundo. O ponto é, o que você escolhe ver? No que você escolhe a sua atenção, botar a sua atenção? Tudo que nós focamos aumenta. Se eu focar na coisa negativa, essa coisa negativa vai aumentar. Se eu focar no lado ruim da história, essa coisa ruim, esse lado ruim vai aumentar. No momento em que a minha mãe escolheu não focar na parte negativa da turma, a parte negativa não aumentou. É claro que tem a ver com controle de turma, tem a ver com postura em sala de aula, mas ela escolheu não olhar para o lado negativo da turma. No momento em que você não olha para o lado negativo do seu chefe, no momento em que você não olha para o lado negativo da sua sogra, no momento em que você não olha para o lado negativo do seu professor, do seu pai, do seu namorado, seja o que for, você pode estar escolhendo valorizar os pontos positivos deles. E aí talvez você consiga uma resposta totalmente diferenciada, porque o que eu vejo, eu crio. Então você vai criar uma nova realidade baseada exclusivamente porque você resolveu enaltecer e enxergar as partes boas daquela situação ou daquela pessoa. Eu vim de um mundo
onde os direitos dos professores são sempre desafiados e retirados. Eu escolhi ver um mundo onde cada uma dessas possibilidades eu terei para lutar pela minha classe sem desmerecer as lutas das outras classes de profissionais. Eu vim de um mundo em que raça, religião e gênero são definidores de uma pessoa, mas eu escolhi encarar cada ser humano como único e ver os seus lugares de fala, suas lutas e respeitá-los nesses momentos. Eu pertenço a um mundo que possui muitas crenças limitantes sobre todo tipo de assunto que vocês puderem imaginar, mas eu escolhi ter uma visão diferenciada sobre isso. E isso faz com que eu enxergue outras oportunidades e tenha outros espaços de debate que, se eu tivesse presa a só ver essas crenças limitantes, eu não teria, eu não enxergaria. Eu não posso ter um mundo mais igualitário sem ser uma pessoa mais igualitária. Eu não posso agir no mundo de maneira generosa se eu não ver antes a generosidade no mundo. Eu não posso ter a melhor turma se eu não for a melhor professora antes. De verdade, de mente. Observa aí se você já não está com uma visão viciada e, portanto, tendo realidades já viciadas no seu mundo. Alguns jovens acham que seus pais não amam o bastante porque trabalham o tempo inteiro, não ficam dentro de casa, não conversam com eles, não se interessam por as coisas que eles têm afinidade. Esses jovens podem interpretar isso como desamor, como desafeto, como desinteresse. Porém, esses pais podem, naquele exato momento, estarem trabalhando o triplo para ter mais dinheiro, para dar uma melhor condição de vida para os seus filhos. E, para eles, isso é uma manifestação de amor, isso é uma manifestação de cuidado e de carinho. Olha como é que o ponto de vista muda totalmente. E aí, quando esses pais vão entregar esses objetos, ou vão fazer uma viagem bacana, ou vão melhorar a qualidade de vida desses filhos, eles acabam, os jovens, né, acabam recebendo isso de uma maneira totalmente viciada. E aí eles podem ter posturas erradas, eles podem desafiar esses pais, eles podem nem valorizar os objetos, viagem, qualidade de vida que esse pai está proporcionando, porque no mundo deles, esses pais não se importam. No mundo deles, esses pais só querem saber de trabalhar, botar dinheiro para dentro de casa. E aí, os pais, baseado na visão viciada dos filhos, começam a achar que eles são mal agradecidos, que eles são ingratos, que eles não ligam para a família. E aí, olha como é que o ciclo da realidade vai se aplicando de uma maneira negativa. Por isso a minha pergunta, o que você está escolhendo ver? Qual é a realidade que você está escolhendo criar? E se depois de todo esse vídeo você se identificou, você viu que você está criando uma realidade negativa para você, legal. A minha pergunta para você é, o que você pode fazer para mudar agora? Porque olha, se tem uma frase que eu adotei para mim, vou colocar aqui do lado para você ler junto comigo, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. Ficar se lamentando, ficar focando no negativo não vai mudar em nada, só vai reforçar o ciclo da realidade. Agora, diante de uma situação negativa, o que você escolhe fazer? Diante de um resultado não esperado, diante de uma maldade, diante de uma injustiça, diante de algo que no seu mundo não é certo, o que você escolhe fazer? Você que escolhe se você alimenta esse ciclo na sua mente, seja ele parcial ou total no mundo. É você quem cria a sua realidade. Um beijo, até a próxima.